Fala pessoal, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui hoje para a gente bater esse papo interessantíssimo sobre como adquirir hábitos de estudo que vão te levar à aprovação. Você aí que está na jornada de concurseiro, buscando obter êxito em um concurso público, ser aprovado e finalmente ocupar um cargo público, essa transmissão vai te ajudar, beleza? Eu costumo dizer sempre assim, gente, que o único caminho para a aprovação é o estudo. Não tem caminho diferente, não tem caminho distinto, é estudar, fato. No entanto, consegue o objetivo muito mais rapidamente aquele que estuda da forma correta. Veja bem, existem várias pessoas que passam 5, 8, 10, 15 anos estudando para concurso público para conseguir ser aprovado, enquanto que outros passam com 6 meses de estudo. Veja mesmo, né? Eu vou contar o meu caso já. Mas no meu concurso público nós tivemos uma procuradora do Estado que foi aprovada aos 23 anos com 6 meses de estudo efetivo para o concurso. Então, é interessante perceber que existem formas de se criar hábitos positivos e, é claro, ter uma melhor performance no concurso público, beleza? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, logo de início, eu queria aqui começar me apresentando. Você que não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado de Goiás, atuo como advogado público aqui no estado de Goiás. Também sou advogado. Além disso, professor de Direito Administrativo e Constitucional aqui do SES, doutorando em Direito Público também, e tenho alguns livros publicados, como, por exemplo, a Constituição Federal comentada na Juspodium, na coleção Leis e Códigos, ok? Estou à sua disposição para o que você precisar. Qualquer coisa que você precisar, conte comigo, envie sua dúvida, faça seu comentário que eu estou à sua disposição. Inclusive, você pode seguir o meu Instagram, é bem simples, @MarcílioFer. Marcílio, meu nome, Fer de Ferreira, @MarcílioFer. Aproveita, já pega aí o teu celular, segue o Instagram, manda uma mensagenzinha para mim, estamos juntos aí nessa caminhada, beleza? E o que a gente vai falar é um tema que eu reputo ser um dos mais interessantes e mais importantes, sendo que, no entanto, os concurseiros não conhecem muito bem, porque envolve um pouco a metodologia de aprendizado. Então, veja, a gente vai falar sobre 5 dicas para adquirir hábito de estudar para concurso público. Então, o objetivo é assim, olha, Marcílio, eu quero começar, mas eu estou com um problema. Eu coloco um cronograma, não consigo cumprir, eu tento manter um hábito de estudo, mas várias coisas me interrompem e eu acabo desistindo no meio dessa jornada, ou às vezes eu acabo me sentindo um pouco fracassado, ou acabo achando que eu não tenho condições de conseguir aquilo que eu quero para mim. E aí, o que eu faço? Como é que eu consigo avançar? Veja bem, primeiro de tudo que você tem que ter noção é que, de fato, o ponto central é que em concurso público não basta motivação. É preciso também hábito. Mas, Marcílio, não é a mesma coisa? Não. Motivação é o que te faz começar, é o motivo para a ação, certo? Enquanto que o hábito tem muito mais a ver com a persistência, com a continuidade. Então, aquelas pessoas que persistem com continuidade acabam criando bons hábitos. Eu, por exemplo, utilizo algo que me ajuda muito no dia a dia, né? Tanto na época que eu estudava para concurso, até hoje eu uso, que é no Google Agenda, você pode baixar para o seu celular, tem assim, né? Você aperta para adicionar algo, aí aparece para você adicionar, por exemplo, um evento, uma tarefa, e aparece também para você adicionar hábitos. Aí eu coloco lá, adicionar hábito. Aí eu coloco, o que é que eu quero, né? Hábito de ler, hábito de exercício físico, hábito de meditar, enfim, eu escolho o hábito que eu quero. Aí eu começo a detalhar, eu digo assim, 3 vezes na semana, né? 2 horas a cada dia, enfim. Eu vou lá e eu começo a incluir aquilo que eu quero. E olha que interessante, o próprio Google Agenda, ele faz a leitura do teu calendário e distribui os melhores horários para você, considerando a sua rotina. Então, isso foi, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito na minha trajetória, né? Hoje eu tenho 31 anos, mas eu fui aprovado no concurso para procurador do Estado de Goiás, um concurso muito difícil, um dos mais difíceis do país. Eu fui aprovado aos 25 anos, né? E muita gente me pergunta assim, Marcílio, mas como foi que você fez para ser aprovado? Eu não tenho dúvida a responder, né, que foi simplesmente através da criação de hábitos para estudar para concurso público, tá? Até porque, como eu vou te ensinar aqui, e tem uma metodologia bem interessante, né? Existe todo um processo de aprendizado. Provavelmente você já viu alguém, por exemplo, né, que
tentava concurso público, não passava em nada e de repente começou a passar em vários concursos públicos. Eu me lembro que na época que eu fazia concurso, toda vez que a gente ia fazer um concurso, a gente chegava no aeroporto e tinha uma pessoa específica, eu não vou dizer o nome dela aqui, mas tinha uma pessoa específica que todo mundo já estava sabendo e todo mundo já dizia, olha, uma vaga é dele, porque ele era um gênio. O cara foi aprovado em mais de 20 concursos públicos, dos quais 4 em primeiro lugar. E aquilo chamava sempre atenção, porque a galera ficava, poxa, mas como é que esse cara consegue, né? Hoje eu tenho uma intimidade, eu sou mais próximo dele, a gente conversa, inclusive, mas é interessante perceber que a forma para ele chegar lá foi através da criação de hábito, porque a fórmula de aprendizado passa por isso. Veja bem, quando eu falo sobre como aprender algo, nós temos 4 níveis, tá? Nós temos 4 níveis. Então, imagine que você está começando do zero. Normalmente a gente passa por 4 níveis. O primeiro nível é o nível do inconsciente incompetente. O segundo nível, aí você vai avançando, vai passando para o terceiro nível e para o quarto nível. O primeiro é o inconsciente incompetente. Você não sabe que você não sabe algo. Normalmente é assim, por exemplo, quando você nasce, você não sabe que você não sabe dirigir. Então, você está na absoluta ignorância, né? Por exemplo, você não gosta de uma matéria, eu nem sei que eu não sei alguns tópicos, porque eu nem sei que eles existem. Então, esse é o primeiro passo, né, do aprendizado, e ele é a ignorância absoluta. Em um determinado momento, você sabe que aquela matéria existe, você sabe que aquele tópico existe, mas você ainda não estudou. E aí você entra num momento de consciente incompetente. É o segundo nível do aprendizado, que ainda é fraco, né? Você sabe que existe aquela matéria, você sabe que existe aquela disciplina, mas você ainda não conhece a fundo. E aqui é interessante porque quando nós estamos no nível do consciente incompetente, nós sabemos que nós somos incompetentes naquilo ainda, né? A gente precisa tomar uma atitude. E a atitude é começar a estudar. Então você vai começar a estudar. E como é que você começa a estudar? Criando hábito de estudar. Uma vez criando o hábito de estudar, você vai começar a estudar e vai começar a conhecer algumas coisas. Aí você vai entrar no terceiro nível, que é do consciente competente. Então você sabe que você sabe algo. Esse é o terceiro nível do aprendizado, um pouco ainda frágil, né? Mas que te permite já, por exemplo, fazer provas, que te permite já se desafiar. Nesse terceiro nível aqui, normalmente as pessoas ainda não estão tão aprovadas assim, ainda está tentando, é aprovado em um, é aprovado em outro, e olha lá, né? Tem uma maior dificuldade. É como aquela pessoa que acabou de tirar a carteira de motorista, mas ainda tem que raciocinar dentro do carro. E agora o que eu faço? Passo a primeira, passo a segunda, tem que ligar o carro, aí estanca, né? É o do consciente competente. Ele sabe que ele sabe sobre aquilo, mas ele tem que fazer muito esforço para lembrar. Quando a pessoa repete, a ponto de criar um hábito profundo, passa-se então para o quarto nível. O quarto nível é o do inconsciente competente, que é o mais forte de todos e com certeza é o que você está em busca. Esse nível, que é o do inconsciente competente, é aquele que sabe do conteúdo e aquele conteúdo está no inconsciente de forma internalizada. É aquela vez, por exemplo, que você pega uma questão tão fácil que você nem precisa raciocinar. Você já vai e marca. Né? Quando tem uma questão tão fácil, por exemplo, já fiz várias dessa, né? Você está no âmbito do inconsciente competente. Você sabe daquilo, mas você não tem esforço para acessar aquele conhecimento. Né? Esse é o melhor estágio do aprendizado para poder você começar a ser aprovado nos concursos públicos. E normalmente quem passa em vários e vários concursos chega nesse nível aqui. Só que perceba, ninguém começa por esse nível. Ninguém começa por esse nível. Nós saímos do inconsciente incompetente para o nível do consciente incompetente. Saímos desse, então, para o nível do consciente competente e vamos, então, para o último nível do inconsciente competente, que é o mais forte de todos. Então, quando aquele conhecimento está sedimentado, quando ele está consolidado, é que eu consigo começar a fazer provas rapidamente, raciocinar de forma rápida, acertar exatamente aquilo que o examinador me passou, interpretar as questões de maneira correta. Então é interessante perceber que essa trajetória que vai pulando de um para o outro só pode ser adquirida por meio da criação de hábitos. Então, ou você tem um hábito de estudar, ou você vai ter muita dificuldade de conseguir o seu objetivo, tá? Então esse é um primeiro fundamento aqui que tem base, inclusive, na PNL. A programação neurolinguística fala sobre isso. E aqui, então,
nós iremos comentar um pouquinho, né, sobre isso, sobre esses 5 hábitos, 5 dicas para você criar hábitos positivos de estudo. Primeiro de tudo, eu queria trazer para você um pouquinho das minhas experiências com o concurso público, né? Eu sou professor na área de concurso público há mais de 5 anos, fiz concurso para procurador do Estado, foi o meu primeiro concurso de procurador do Estado e fui aprovado logo de cara. E sou professor de uma das maiores, ou melhor, a maior instituição de ensino online que nós temos hoje no Brasil na área jurídica, que é o SESI. E algo que me chama muita atenção é o seguinte: na minha experiência, muita gente falava assim, mas Marcílio, né? Você nasceu já sabendo muito, você é um gênio, né? Depois de ver, é claro, minha conquista, mas as pessoas mal sabem que, na verdade, é exatamente o contrário. Eu nunca gostei muito de estudar, gente, nunca gostei. Para você ter noção, né? Eu gostava de música. Eu toquei 10 anos em banda de rock, eu tocava bateria. Andei 4 anos de skate profissional, tinha um piercing, tinha um cabelo meio doido, né? E, enfim, era uma vida que eu era apaixonado por isso. E eu nunca gostei de estudar. Tanto é que até os meus 20 anos de idade, gente, eu não tinha terminado de ler sequer um livro. E aí a pessoa diz, mas peraí, então é mentira que você passou no concurso. Passei mesmo assim. Porque eu dei uma virada de chave na minha vida criando hábitos de estudo. E principalmente hábitos assertivos, hábitos corretos. Tem pessoas que ficam para trás no tempo. Por exemplo, né, o cara quer estudar direito administrativo com um manual de 2.000 páginas praticamente. Vai ter dificuldade, gente. São tantas matérias. Não é assim. A pessoa vai estudar muitas vezes sem conhecer a melhor forma de aprender. Né? Tem pessoas que gostam de aprender com mapa mental. Tem gente que mapa mental não funciona. Tem gente que gosta de videoaula. Tem gente que com videoaula de todas as matérias não funciona. Tem que ser videoaula certeira. Né? Enfim, tem metodologias e metodologias. E hoje, nesse contexto de tanta informação, é muito necessário que você seja certeiro. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu nunca quis muitos concursos públicos. Para não dizer que eu não fiz concurso, eu fiz 4 concursos públicos. Quando eu estava no 9º período da faculdade, no 9º período eu fiz para o concurso de assessor jurídico do Detran, passei, assumi, passei em 2º lugar, fiquei 6 meses lá. E aí saí, pedi exoneração porque eu nunca gostei muito também de concurso, mas eu queria para ter uma estabilidade financeira e uma vida mais tranquila. Fiz o 2º concurso, que foi procurador do município de João Pessoa. Tinham 20 vagas, passei em 4º lugar. E aí fiz um outro concurso, que foi o de procurador do Estado de Goiás, e nesse eu fui aprovado, né? Enquanto rolava de procurador do Estado, eu ainda cheguei a fazer um de procurador de contas do Tribunal de Contas da Paraíba, mas não fiz nem a 2ª fase, porque já tinha sido aprovado na PGE de Goiás, né? E o interessante de perceber é que nessa trajetória, sempre conseguindo aí a aprovação, sempre conseguindo êxito, né? Eu percebia muito que as pessoas atiravam para todos os lados e não eram assertivos naquilo que faziam. E um dos pontos principais é entender que a gente tem, todos nós, as mesmas oportunidades diante de um contexto de estudo assertivo, ou seja, aquele estudo correto. É claro que muita gente não tem acesso ao estudo e fica para trás, né? Tem gente que não vai ter a possibilidade de ter bons livros, de ter videoaulas, né? E muitas vezes acaba ficando um pouco para trás. Mas hoje em dia, com tanta informação, com tanto conteúdo, inclusive no YouTube, nas plataformas, você consegue, inclusive, pelo menos ter um mínimo de estudo e criar hábitos positivos. Existe muito conteúdo, gente, e você precisa se adaptar. Foi o que eu fiz. Na minha experiência com concurso público, eu me adaptei. Adaptei na primeira fase, me adaptei na fase discursiva e até mesmo na fase oral, né, que eu não recebi o apoio da minha família. Na verdade, na época que eu fiz a minha prova oral, meu pai viajou e me deixou sozinho com a empresa que a gente tinha. Eu tive que trabalhar das 8 da manhã até as 11 da noite todos os dias, sem conseguir me preparar. E vim aqui para Goiânia e aí sim comecei a estudar faltando uma semana para a prova e consegui ser aprovado. Mas foi uma coisa que fez aí toda a diferença na minha vida também. Tudo bem, Marcílio, entendi esse contexto, né? Nós temos um problema que as pessoas não sabem estudar da forma certa, não sabem ser produtivas, mas como solucionar isso? Eu estou tentando criar esse hábito de estudo, mas o que fazer? Vamos lá. Algumas dicas que o SERS passa para você que está querendo criar bons hábitos de estudo. Então, como organizar uma rotina ou um hábito de estudo? Primeiro de tudo, torne o estudo um hábito. Isso é fato, né? Tem que tornar um hábito, ou seja, todo dia tem que fazer um pouquinho. E muita gente pensa, Marcílio, mas eu vou estudar por dia quantas horas? Se eu falar para você quantas horas por dia eu estudava no meu concurso, você não acredita. Eu estudei no meu concurso cerca de 3 horas por dia, gente. Um concurso dificílimo. Mas, Marcílio, foi sorte? Não, não foi sorte.
A questão é que nessas 3 horas eu era assertivo. Eu estudava o certo, do jeito certo, de acordo com a metodologia que funcionava para mim. Então, todo dia eu estudava, não importava se fazia sol ou se fazia chuva. Aquilo era um hábito na minha vida. Nem que fosse leitura de informativo, por exemplo, eu estava estudando. Então, torne um hábito. E se você tem dificuldade para tornar isso um hábito na sua vida, utilize formas disso acontecer na sua vida. Combine com alguém, né, faça um cronograma de estudo, contrate um profissional que possa te ajudar, né, um psicólogo, um coach, não importa qual, o que você confia mais, vai atrás. Né? Eu tenho formação também como Master Coach, né? Enfim, não sei o que você está em busca, mas procura isso. Né? É importante, o auxílio que você precisar, vá adiante e busque. Não seja orgulhoso, tá? Muita gente falha, fracassa por conta do orgulho. É melhor o seu orgulho ou é melhor a sua aprovação? Né? Segundo, comece o quanto antes. Isso aqui é muito importante, gente. Tem gente que demora demais, que espera, né? Que é o efeito sabotador. Eu adoro um livro que fala sobre autossabotagem. Se um dia você tiver a oportunidade de ler, leia, que é o livro Inteligência Positiva, do autor Cesar Chamini. Cesar Chamini. Um livro que fala sobre autossabotagem, muito bom. E ele comenta isso, né? Como nós nos sabotamos. O sabotador crítico, o sabotador vítima, o sabotador perfeccionista, né? Vocês devem saber, por exemplo, o perfeccionista está muito presente às vezes nos concurseiros. Arruma a mesa toda, coloca aquele monte de lápis e arruma, quando vê já deu 11 horas da manhã e perdeu 2 horas só arrumando as coisas, né? Então comece o quanto antes. E aqui antes mesmo de sair o edital, antes mesmo de qualquer coisa, né? O quanto antes você começar, melhor. Comece, e comece pelo começo. Comece estudando o quanto antes. Então, outra dica, não espere pelo edital, é fato. Né? O tempo entre a publicação do edital e realização da prova, gente, por experiência própria, é insuficiente. Né? Muita gente pergunta assim, Marcelo, quanto tempo você estudou? Eu estudei, na minha época, né, antes do edital, para o concurso público do Estado de Goiás. Eu mirei o Estado de Goiás porque eu vi que estava para sair e eu vi que tinha uma remuneração muito boa. Né? O subsídio hoje aqui em Goiás é de mais de R$27 mil, além de honorários advocatícios, então era algo muito interessante e eu resolvi então me preparar antes do edital para isso. Eu fazia mestrado na época, né, e o mestrado, de certa forma, me ajudava a ter também hábitos de estudo. Então, não espere pelo edital, já comece. E também determine meta diária de horas, se possível, tá? É claro que isso não é uma regra absoluta, né? Marcílio, quantas horas por dia? Não existe uma regra absoluta. Ponto assim, dentro da sua realidade, o que você pode fazer? Né? Eu, esses dias, estava vendo aquela notícia antiga, né? Gari estuda com não sei quanta tonelada de resumo e passa. Veja, isso funciona para uma pessoa, mas para outras não funciona, como para mim. Para mim não funciona resumo, porque eu não gosto de escrever. Eu não sou uma pessoa que gosta de escrever em papel. Eu gosto de escrever em meio digital. Eu sou tecnológico, é o meu estilo, né? Então, às vezes, uma metodologia que é dada, que é imposta, não funciona com a pessoa. Você precisa se adequar, você precisa se adaptar à sua realidade e à sua metodologia. Quantas horas faz sentido para você? Quantas horas você tem disponível, sem que você prejudique a sua vida, né? Eu gosto de dizer assim, o concurseiro ele tem que focar, isso é fato, e ele tem que fazer muita renúncia. Mas ele também não tem que se matar, né? Isso é muito claro, né? Eu, por exemplo, na época do meu concurso, eu estudava pra caramba, mas tinha algo que eu nunca deixava. Eu sempre assistia o jogo do clube de futebol do meu coração, sempre ia para o estádio. Então era algo que eu tinha na minha mente. Né? E isso não me prejudicou, tanto que eu fui aprovado. Então estabeleça meta diária de horas. Quantas horas por dia? Qual horário que você vai utilizar? É interessante você ter isso de uma maneira bem definida e metas claras, objetivas e detalhadas. Gosto de dizer, inclusive, que é interessante que sua meta seja fixada um dia antes dela acontecer. Né? Tem muita gente que deixa para fixar as metas do dia no dia e aí perde muito tempo. Se você tenta fixar a sua meta no dia, você vai perder tempo fixando a meta. Então é interessante que aconteça um dia antes, 5 minutinhos antes de dormir, você vai lá, fixa a sua meta e vai dar tudo certo, tá? Intensifique o estudo durante a fase final, né? Essa intensificação é essencial porque cria uma memória recente e permite que você consiga um bom desempenho. Por exemplo, é interessante que você intensifique com uma boa revisão. Eu sempre digo que o segredo da aprovação está em uma boa revisão. Os momentos que eu mais estudei foi faltando 2 semanas, 1 semana para a prova, intensificando tudo, né? O SERES, por exemplo, tem uma metodologia muito legal.
ele fornece pílulas do conhecimento para você assistir na última semana, na penúltima semana, ou até durante o mês inteiro, né? Como uma forma de estar revisando o conteúdo que os professores selecionam a partir de um raio-x. Então, o que é que o Sérgio faz? Ele pega e ele analisa todas as provas de concurso público passados, analisa a última prova do teu concurso, e aí ele cria um raio-x. O professor apresenta esse raio-x e grava pílulas de 6 a 10 minutos para você. Então, a forma de revisar tem várias formas. Você pode revisar através de materiais sistematizados, né? Mas intensifique nessa parte final. Faça um plano de estudo, é interessante que você faça. Hoje em dia, muitos artigos na internet falam sobre isso, vídeos no YouTube, e você pode contratar também profissionais, mas é interessante ter um plano de estudo, que você pode inserir isso no meio físico, por exemplo, em um planner, ou você pode até no meio digital, através de agenda eletrônica, mas é importante fazer um plano de estudo. Dedique um tempo para responder questões e simulados. Isso aqui eu acredito ser uma das coisas mais importantes, eu acredito de verdade na prática, né? Tanto é que isso funcionou muito para mim. Quando eu ia fazer um concurso público, eu baixava todas as provas que já tinham caído do cargo que eu estava pretendendo e eu realizava todas. Tanto é que hoje em dia eu dou aula e eu sempre falo a mesma frase para os meus alunos, como um bordão. Eu digo assim, gente, treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica mais perto da aprovação. Treino duro, jogo fácil. E eu repito isso, porque é fato. Quanto mais eu treino, melhor eu vou me sair quando o jogo estiver sendo, né, aplicado, praticado. Então eu fazia muito isso. Eu me lembro que no terceiro período da faculdade, eu nunca tinha feito concurso, eu fiz o meu primeiro concurso. Foi TRT 18, TRT aqui de Goiás, né? Eu sou recifense, mas eu peguei o avião, vim para cá e fiz TRT 18, foi minha primeira vez em Goiás. E eu me recordo que eu estudei através de questões, todas as questões que você imaginava. E era FCC, eu estudei pra caramba a banca FCC, tracei um perfil da banca, vi como é que ela cobrava. E eu me recordo que eu errei 3 questões de 50, né? Como? Através da prática. E, se possível, use aplicativos que auxiliam, né? Hoje em dia, a tecnologia pode ser um grande auxiliar. Pode ser, claro, um grande inimigo, mas pode ser um grande auxiliar de quem estuda, certo? E hoje em dia a gente tem um rol infinito de aplicativos, de softwares que você pode utilizar. Eu, por exemplo, sou apaixonado por alguns, mas o meu favorito em termos de produtividade é utilizar o Google Agenda. Né? Eu sou Apple totalmente, né? Eu gosto da Apple para tudo. Eu tenho MacBook, eu tenho iPhone, né? Apple Watch, eu tenho tudo. Mas dentro desse contexto assim, de agenda eletrônica, sem dúvidas, a melhor agenda eletrônica é o do Google Agenda. Para mim é o meu preferido porque a Google ela é muito bem estruturada, ela é muito bem organizada nesse tópico de produtividade e agenda e te permite a qualquer lugar, em qualquer momento, acessar e consultar. Tá? Mas é claro que existem outros que a gente pode comentar aqui. Por exemplo, questões. Né? Hoje em dia, para fazer questões, tem um monte. Faz uma assinatura, por exemplo, do que concursos. Né? É interessante. Eu, por exemplo, nas pílulas do conhecimento que eu gravo, eu sempre jogo alguma questão para a gente poder estar analisando em conjunto. Então, coloca a questão para você. Né? Enfrenta a questão ali através de aplicativo. Muitas vezes você está no médico, pega o celular, vai lá e faz questão, o maior número. Lembrando, né, a nossa frase, treino duro, jogo fácil. Se for para a OAB, tem aplicativos específicos voltados para a questão da OAB também. Então, questões são muito importantes. Ciclos, intervalos e horas de estudo. É interessante que existem hoje aplicativos, por exemplo, softwares, por exemplo, que falam sobre tempo líquido de estudo, distribuição desse tempo. Né? Tem um aplicativo que eu gosto muito que é o Aprovado. Enfim, tem aplicativos e aplicativos que você pode utilizar, softwares e softwares que você pode utilizar para fazer uma análise de ciclo, de intervalo e de horas de estudo, te ajudando nessa organização do tempo, tá? E também tem aplicativos de tarefas e organização, como por exemplo o Google Agenda que eu falei, o Trello, né, que é uma agenda de produtividade também muito interessante com metas. Enfim, existe uma infinitude aí de aplicativos e softwares que você pode utilizar. Tudo bem, Marcílio, mas como é que eu faço diante disso para ser mais produtivo e conciliar minha vida pessoal com a vida de estudos? Há quem me pergunte assim, Marcílio, tem como ser aprovado em um concurso público trabalhando e estudando? Eu respondo claramente, claro que sim, né? Eu passei trabalhando e estudando, e trabalhando muito, né? Eu era advogado quando eu estudei para procurador de Estado, e eu trabalhava muito, tinha um escritório de advocacia, e eu ficava à frente do escritório mesmo, fazendo a gestão de todas as equipes. Então, mesmo assim, eu consegui ser aprovado. Mas quais são os pontos principais para eu conciliar minha vida pessoal com a minha vida de estudo, sem, é claro, me prejudicar?
Primeiro, mantenha uma rotina de estudo saudável, tá? Quando a gente fala em rotina de estudo saudável, é uma rotina ecológica, uma rotina que você não prejudique sua própria saúde. Você tem que cuidar da sua própria saúde, até porque para sua mente estar bem, o seu corpo também precisa estar bem. Eu sempre falo, são 4 inteligências que todo ser humano deve trabalhar. A inteligência cognitiva, o conhecimento, a inteligência física, né, que é a inteligência corporal. Nós temos também a inteligência espiritual e a inteligência emocional. Se isso tudo não estiver alinhado, você vai ter dificuldade, porque a emoção pode atrapalhar no dia da prova, a falta de conhecimento pode atrapalhar o teu corpo, né? Eu já tive aluno, gente, para você ter noção, né, nessa jornada, que o aluno teve um problema porque ele não estava bem com a mente dele, e na hora da prova, ele começou a fazer a prova e com 5 minutos ele dormiu. Dormiu na prova e acordou 3 horas depois. Veja que coisa, né? Quando acordou não dava mais tempo, claro, de fazer uma boa prova e ele foi reprovado. Mas a falta de cuidado ecológico com a vida pessoal fez com que essa pessoa, né, acabasse dormindo na hora da prova. Então mantenha sua rotina de estudo saudável. Mantenha o ambiente limpo e organizado para estudos. É importante que o seu ambiente seja adequado para que ele seja estimulante. Nada pior do que estudar, né, do que desenvolver suas atividades em um ambiente não estimulante. Então mantenha organizado e limpo de acordo com aquilo que vai te ajudar. Dedique um tempo para sair de casa, para ver amigos e se divertir. É claro que é necessário você gerir o seu tempo para ter um momento de tirar da sua cabeça aquele peso, né? Tem um livro muito legal do Christian Barbosa, o livro A Tríade do Tempo, que fala sobre como organizar o seu tempo para isso, né? É interessante perceber que quando a gente fala estuda para concurso, não é virar um ser, né, escondido, né, com a barba gigante, todo, né, ali. Não, não é isso, né? A ideia é que você consiga conciliar os dois, como eu conciliei. Eu não me matei, e mesmo assim o concurso era muito difícil, tá? Então, dedique um tempo, né? Claro que ele não vai ser o tempo preponderante, mas vai existir um tempo para sair de casa, para ver os amigos, até para você não entrar numa depressão ou para a sua emoção não te atrapalhar. E, se der, de vez em quando estude em grupo. Por que eu falo assim, estudar em grupo, né? Quando eu falo estudar em grupo, não é se reunir para ficar debatendo, não é isso, porque atrapalha, mas ter outras pessoas próximas, né? Existem 3 formas de você engajar uma meta. A primeira forma é você com você mesmo, é o nível fraco. Como você dizer, amanhã eu vou estudar. Eu me prometo, eu prometo a mim mesmo que amanhã eu vou estudar. Meu filho, isso aí não funciona, né? Quando você promete para você mesmo, não funciona. O segundo nível de engajamento para você criar um hábito de estudo é você fazer um compromisso com uma outra pessoa. Então você diz assim, amigo, vamos lá estudar junto na biblioteca? Tipo, a gente não vai conversar não, cada um fica no seu canto e estuda. Se você não for, o outro vai te cobrar. Então faz com que isso, né, gere um nível intermediário de compromisso. E um terceiro nível de gerar compromisso, que é mais forte, é o nível público. Quando eu prometo a um grupo de pessoas, né, eu sou muito mais cobrado. Então, por exemplo, a pessoa que pega a rede social para dizer, gente, essa semana eu vou estudar todo dia de manhã e de noite e tal, e vou vir aqui para poder dar o meu depoimento. Publicou isso, né? As pessoas vão começar a te perguntar. Então, quando eu estudo em grupo, quando eu tenho alguém ali para me cobrar, eu consigo me engajar mais, porque eu não quero ser uma pessoa, né, que vai ali ser mostrada como descompromissada. O ser humano, ele é um ser que busca sempre coerência. Então, quando ele faz uma promessa para alguém, ele tende a cumprir, né? Então, é interessante perceber que isso aqui, né, faz com que você consiga, então, trabalhar um pouco da sua vida pessoal alinhada com a sua vida de estudos. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, vai te permitir isso. E é importante que dentro desse contexto, você faça as coisas acontecerem de maneira leve. Eu sempre digo isso, né? Por exemplo, o cara que vai fazer crossfit, não sei se você já teve oportunidade, né? Um exercício muito legal. Mas muita gente desiste do crossfit porque vai para a primeira aula, pega muito pesado por ausência de conhecimento ou por falta de orientação, né? E aí pega muito pesado e fica dolorido. E aí por ficar dolorido, no outro dia não quer voltar, no outro dia não quer voltar, só volta na outra semana e aí não cria um hábito. Então é interessante que tem que ser leve, tem que ser bom, né? Então começa com a matéria que você mais gosta, começa com a leitura agradável, como por exemplo um livro, né, mais direto, mais objetivo. Começa fazendo algumas questões, começa leve, né? Não tem, é claro que o concurseiro ele tem que pegar pesado, mas o começo, que é quando você vai criar o hábito, que é onde você vai criar engajamento, é o ponto principal. Para que você entenda que o teu treino, que é o treino duro, ele tem que ser um treino consistente, né? Como eu sempre digo,
treino duro, jogo fácil. Se você treinar de forma dura, com consistência e permanência, você vai entender que o jogo fica muito mais fácil, né? Então, quando me perguntam, Marcílio, como você conseguiu a sua aprovação? Como você conseguiu o que você tem hoje? Foi com muita luta, foi com muita garra, mas levando as coisas de uma maneira leve, sem peso, né, sem angústia, ou seja, fazendo as coisas de coração e entendendo que a motivação é o começo. Nós temos que ter um motivo para agir, fazendo isso pela sua família, por você ou por quem você ama, mas nós precisamos que isso se torne um hábito, ou seja, entender o treino duro, o jogo fácil, é entender que esse treino vai gerar para você um hábito, ou seja, a sua capacidade de repetir com consistência e persistência até alcançar o seu objetivo. Eu posso dizer para você que treinando o sucesso é certo, porque todos nós somos capazes. A questão é, vence aquele que não desiste. Por isso, eu te convido a nunca desistir e lutar pelos seus sonhos, beleza? Espero que você tenha gostado, me coloco à sua disposição para o que precisar e te convido a seguir o meu Instagram, @MarcílioFer. Marcílio, meu nome, Fer de Ferreira, pode seguir o meu Instagram e sou à sua disposição. E convido você, além disso, também aí no meu Instagram agora, me mandar uma mensagem lá, o seu feedback e, é claro, comentar o que você quiser. Estou à sua disposição. Então é isso, um forte abraço, parabéns ao Sérgio por essa iniciativa e até uma outra oportunidade. Valeu, pessoal!